política a conta-gotas, isso para te deixar bem informado sobre os últimos acontecimentos. E começamos com Lorena, hein? Aliás, a Câmara de Lorena necessariamente teria que ser analisada pela NASA. Sabe aquela história que todo texto tem um contexto? E às vezes o contexto tem um pretexto? Foi justamente um pretexto. Derrubaram a eleição que havia escolhido Bruno Lorena para ser presidente no segundo biênio. Tudo por conta de uma questão ali de regimento. Aliás, regimento sempre foi histórico na Câmara de Lorena. Tinha um período que tinha 3 regimentos, mas agora tinha 2. Um antigo e um refeito no final do semestre passado, que ninguém se deu por conta. De repente, a candidatura de Bruno Lorena foi registrada no modelo antigo, mas o que estava valendo é um modelo novo. Então, um pretexto para, de repente, silenciar um vereador que, pelo ronco da torcida, pelo barulho todo, já antes de ser presidente, no segundo biênio, ia se tornar, assim, uma bomba relógio para muitos interesses políticos da região. Moral da história, pode ser que agora surja na Câmara aquilo que já é profetizado. Um terceiro grupo, nem oposição, nem situação, mas espécie de um centrão ou centrinho, que não teria votos para votar e aprovar uma lei, porém teria votos para influenciar na votação. Quem viver verá. Isso é Lorena. E para quem pensou que Guaratinguetá também não tivesse suas tragédias administrativas, muito bem. Ontem foi noite de destaque na Câmara Municipal de Guaratinguetá. Todas as atenções voltadas para o Legislativo. É porque o prefeito Júnior Filipe escancarou 252 milhões de dívidas, caiu no colo dele como herança da administração passada. Inúmeros problemas, né? Inúmeros problemas, situações... Ou seja, problema de saúde, dívida na justiça, obras inacabadas, financiamentos, precatórios, dívida com o INSS e outros bichos, né? A pergunta do mercado político é o seguinte: geralmente sobra a despesa de uma administração para outra. Mas onde fica o nome de Régis Azumura? Porque antes da eleição, a administração era Régis Azumura e Marcos Oliva. Passou a eleição, não deu ruim? Então agora é só Marcos Oliva. E foi ele ontem que estava na alça de mira de todos os críticos, inclusive quem desfrutou do seu mandato o período todo. É a política de cada dia. Mas Júnior Filipe lavou a alma. Agora não se sabe de fato o que vão fazer com a CODES com 47 milhões em dívidas. E a tendência dos partidos mais influentes do Estado, principalmente ligados ao governo, em já articular candidaturas conjugadas, ou seja, federais com estaduais, refletiu sobre Pindamonhangaba, com destaque a Israel Domingues. Israel Domingues, que se prepara para estadual, ele tem 2 alternativas, principalmente depois que André do Prado está praticamente definido para ser possivelmente um candidato a vice-governador. Então, de repente, Márcio Ovino, parceiro de sempre, pode ser uma das dobradinhas de Israel Domingues. Como ele tem também a oportunidade, com a aprovação do partido, de Eduardo Cury de São José dos Campos. Se isso acontecer, são a junção de 2 colégios eleitorais expressivos, além do de Pindamonhangaba, a soma com São José dos Campos. Os números, às vezes, falam mais altos numa eleição ou numa escolha de candidatos e parceiros. Já o PSD de Kassab está meio perdido na cidade de Pindamonhangaba. Por quê? Sua aposta, que seria Paulo Torino, parece que foi por água abaixo. Então não se fala em PSD, pelo menos com destaques, na cidade de Pinda. Já o republicano, ou melhor, o sonho de Ortiz Júnior é convencer Rafael Goff do republicano a uma parceria. A pergunta que fica é: será que Rafael Goff estaria disposto a pagar esse preço diante da população de Pindamonhangaba? Só vivendo para ver. Mas para fechar essa questão, enquanto esses nomes são destaques aí no processo de escolha, tem o Vela. Ainda aceso, porém, que nem biruta de aeroporto. Ele não sabe para que lado vai, né? Se fica no PT, tinta. Se vai PSD, aí ele olha para Geraldo Alckmin. Bom, e você tem a resposta melhor do que eu, sabe por quê? Você vota em Pinda. Vamos aguardar para ver.
E para fechar o assunto, uma passagem rápida por 3 cidades. Aparecida. Parece que a Câmara Municipal está meia parceira da administração Zé Luquinho, que por sinal tocou fogo na prefeitura, deu um choque de realidade e já começa a ver resultados, né, dessas suas medidas frente ao comando da cidade. Já em Cachoeira Paulista, Brena Naia torce por um milagre e também, é claro, por emendas parlamentares. Então fica aí a dica aos deputados, né? Vem a temporada de caça aos votos. É importante agradar o Colégio Eleitoral de Cachoeira Paulista. Já em Cruzeiro, a Câmara Municipal, pelo jeito, se diverge em algumas situações e discussões e subdivisões. Porém, o presidente Paulo Felipe tem segurado as pontas e garantido aí êxito, né, nas mensagens e projetos do Executivo. Claro, Kleber Silveira está satisfeito porque a cidade está andando. E com essas e outras, ficamos por aqui no seu Política Conta Gotas e voltamos. A hora que você menos esperar, nós estamos aí para te dar os recados. Até lá.